Olá, Tutameia com você, trazendo mais uma entrevista, trazendo um convidado especial que nos ajude a entender melhor o Brasil que vivemos, para que a gente possa atuar melhor no Brasil que vivemos. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o nosso querido convidado de hoje, o senhor Anivaldo Padilha, que a Eleonora vai apresentar agora com mais detalhes. Antes, porém, eu queria te convidar para ser um participante aqui do Tutameia, ajudando a disseminar essas discussões, essas conversas, essas informações que nós trazemos aqui durante as entrevistas. Então, fica o convite para você compartilhar na sua rede, informar os amigos, convidar os amigos os amigos, as amigas, todos e todas, né, para compartilhar essa transmissão ao vivo de Tutameia, que também vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube, que já está na tela, é o youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia em letras maiúsculas. E, claro, no nosso site, que é a âncora de todo o nosso trabalho, o site Tutameia, tutameia.jor.br. Agora sim, Eleonora, por favor, tome as rédeas. Bom, Anivaldo Padilha, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço o convite. Para nós aqui foi uma alegria recebê-lo. Bom, Anivaldo Padilha é um militante histórico por direitos humanos no Brasil. Atua várias décadas em defesa das pessoas, dos direitos humanos. É membro da Igreja Metodista. Ele participou desde os anos 60, né, de movimentos ecumênicos no Brasil e na América Latina. Participou de várias dessas iniciativas. Aqui no Brasil, do grupo que lançou o Brasil Nunca Mais. Foi preso e torturado durante a ditadura militar. E se manteve sempre na defesa dos direitos humanos. Hoje segue nessa luta, é um dos fundadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. E nós vamos conversar aqui com o Alexandre. Olha só. É o pai do Alexandre. É o pai do Alexandre. Mas isso é bom aí. Eu fico uma alegria para a gente. Não é quando fala assim, esse é o Rodolfo. Não, esse é o pai da Laura. Ou esse é o pai da Cláudia. É a melhor coisa, né? Depois de certa idade, a gente muda a identidade, né? Nossa identidade se relaciona à identidade dos filhos. Mas aqui que é um orgulho. É um orgulho. Mas aqui ele não está falando com o pai do Alexandre, ele está falando com o Anivaldo Padilha, porque ele tem muita história para contar para a gente, tem muita opinião, muita visão desse momento tão complicado que a gente está vivendo hoje. Ele é um observador atento, e não só um observador, mas está atuando no sentido de a gente tentar reconquistar aí o Estado de Direito no Brasil, a democracia e a luta pelo golpe contra o golpe, né, que ele está fazendo desde 2016. Eu acho que resume bem essa sua capacidade de luta, né, de ficar à frente de uma parte importante da população brasileira, que diz respeito a quem tem uma confissão religiosa. E então, Anivaldo Padilha, como é que você está vendo essa situação tão problemática de hoje? Como é que você vê isso aí hoje? Essa é uma pergunta difícil, né? Ou melhor, a pergunta é fácil, a resposta é muito difícil, ampla, né? É muito ampla. Não, porque eu acho que quando eu olho assim na situação, que estou vendo um grande nevoeiro, né? Parece que a gente está... Mas, como em qualquer nevoeiro, sempre tem as brechas de luz, tal, que você consegue penetrar. Eu acho que o grande desafio nosso é encontrar essas brechas, né? Por onde nós devemos caminhar. Mas eu acho que a situação do Brasil hoje ela é muito complicada, né? Porque me lembro, uma das coisas que eu disse no começo do movimento golpista, né? Principalmente a partir já de 2015, esse golpe vai ser muito mais profundo e mais amplo do que o golpe de 64. Por quê? Porque sempre me pediram para fazer essa comparação entre o golpe de 64 e agora.
Acho que 64 foi um golpe, as semelhanças, acho que foi um golpe como o de agora contra os trabalhadores. Quer dizer, a favor do capital, defesa do grande capital, principalmente, né, de recompor sua taxa de lucro tal, e controle absoluto do mercado sobre a sociedade. Só que em 64, as Forças Armadas foram usadas, foram um instrumento principal, né, para a tomada de poder, para derrubar o governo legitimamente eleito, né, o governo democrático de João Goulart, e interromper o processo de reformas de base que estavam iniciando, né, na época pelo governo de João Goulart. Agora, em 2014, quer dizer, foi também um golpe semelhante para interromper as mudanças que estavam ocorrendo com o governo Lula e Dilma, e mostrou, como em 64, agora também, que a classe dominante brasileira ela não tem nenhum compromisso com a democracia. Ela nunca conseguiu conviver com a democracia. Todos os momentos que o povo emergiu no cenário político, essa classe dominante deu o golpe de Estado, né? Então, aí tem semelhanças. Agora, só que dessa vez foram mais espertos, eu diria, né? De usar as instituições do Estado, como o Judiciário, Polícia Federal, Judiciário, Ministério Público, com apoio, como em 64, um apoio enorme dos meios de comunicação. Na verdade, um apoio unânime, né, entre os meios de comunicação, a grande imprensa. Em 64 ainda havia dissidências, né, nessa área. Agora não, agora você pega o noticiário de todas as TVs, as redes de televisão, aquilo não é noticiário, aquilo não é jornalismo, são programas de propaganda, né, ideológica e política, né, toda ela. Não há um debate, não há uma apresentação de fatos com suas diversas versões. É versão única, é pensamento único. Então, quer dizer, aí ele já é bem diferente de 64. Agora, outra coisa que eu acho que é importante, por que ele é mais profundo, é porque conseguiu dar um golpe com uma fachada democrática, né, e que vai direto ao âmago dos interesses e direitos dos trabalhadores desse país. A ditadura militar, a civil-militar, ela não teve coragem de avançar nessa questão. E até é interessante, né? Até um certo ponto, ela até ampliou, por exemplo, os direitos do trabalhador rural, né, com o Código Rural, na época. E não mexeu nos direitos trabalhistas. Mexeu, sim, violou todos os direitos, com intervenção nos sindicatos, sim, prisão de liderança, tudo isso, né? Mas deixou a legislação lá, intacta, nesse sentido. Agora não, o objetivo principal era realmente destruir os direitos dos trabalhadores. E outra coisa, que em 64, por mais que a gente critique, né, os militares tinham uma visão de Brasil e um projeto nacional. Tinha um projeto nacional, inclusive aquela ideia do Brasil grande, né? E esse golpe de hoje, ele é uma entrega total e absoluta do Brasil e submissão total do Brasil aos interesses do capital, do grande capital internacional, principalmente do capital financeiro, que é simbolizado em grande parte pelo governo dos Estados Unidos, mas não é. O imperialismo hoje ele é um sistema mundial, né? Não é um. Ele tem, sim, sem dúvida, nos Estados Unidos seu grande instrumento de defesa, mas ele é um sistema. E esse ataque aos interesses dos trabalhadores, né, isso ocorre em nível mundial hoje. Quer dizer, nos Estados Unidos, na Europa, quer dizer, os avanços contra as classes trabalhadoras são avanços muito claros, contra os imigrantes, contra o povo em geral. Então, hoje é muito mais difícil a gente resistir a esse golpe do que foi em 64. Em 64, a gente conseguia claramente identificar quem estava promovendo. Hoje, a gente não tem os meios necessários para ajudar a população a discernir quem é quem nesse golpe, apesar da gente, eu acho, ter conseguido vários avanços, né?
Em casos específicos, eu imagino que seja isso que você se refere, como, por exemplo, a reforma trabalhista, ficou claro isso para a sociedade, e aí houve uma reação maior do que o que vinha acontecendo até então. Não? Então, a gente conseguiu romper. A Previdência, né? A Previdência. A reforma trabalhista, eu acho que o impacto é mais demorado, mais de médio prazo, longo prazo. Hoje, acho que os trabalhadores já estão sentindo os efeitos da reforma trabalhista. Né? Que, apesar da propaganda nos noticiários, que aumentou o número de empreendedores no Brasil, a gente está fazendo bico para sobreviver. Né? Só que cria aquela empresinha lá, o MEI, que chama, né? Acho que é isso, MEI. E está aí sofrendo as consequências igual. Agora, a reforma da Previdência ficou evidente. A gente conseguiu romper o bloqueio da grande mídia. Porque estava mexendo com coisas de interesse mesmo direto da população. Né? Eu acho que também a gente conseguiu, outra coisa que é importante, quando eu falo de brechas, né? Hoje, o governo do Brasil, esse governo que está aí, ele é identificado claramente no plano internacional como um governo golpista, resultado de um golpe. Né? É um governo que hoje está isolado. O Brasil nunca esteve tão isolado no mundo quanto hoje. O Temer parece que ele, quando ele sai do Brasil, parece que ele é portador de uma doença contagiosa. Ninguém quer se aproximar dele. Nos grandes encontros ele fica isolado. Tanto é que ele vai e volta, né, rapidinho. E outra coisa, quer dizer, hoje o ministro de Relações Exteriores, o Aloysio Nunes Ferreira, ele não consegue ir a algum lugar no mundo que não encontre oposição, gente denunciando o golpe lá. Coisa que no caso da ditadura de 64, a gente demorou mais ou menos, acho que uns 6 anos mais ou menos, para conseguir isolar a ditadura no plano mundial. Esse aqui já nasceu isolado. Então tem essas contradições, mas é realmente a destruição que eles estão fazendo em relação à Petrobras, por exemplo, né? A entrega do pré-sal, o congelamento dos investimentos públicos, principalmente na área social, saúde, educação. Isso tem consequências de longo prazo. Quer dizer, para a gente conseguir reverter isso, vai ser muito difícil. Algumas consequências já são imediatas. São imediatas. A gente viu a mudança da linha da taxa de mortalidade infantil. Quer dizer, passou a subir a mortalidade infantil no Brasil. Até um dos nossos entrevistados aqui disse: esse é um governo infanticida. Não deixa de ser. E mesmo você vê, essa semana já saiu também outros dados, né? Da diminuição, pela primeira vez em 16 anos, o Brasil está deixando de vacinar todas as crianças. E aumentou a mortalidade infantil, aumentou a miséria, é uma coisa muito rápida. Eu acho que são 11 milhões de pessoas que foram jogadas na miséria, sendo que o Brasil tinha saído do mapa da fome, né, da ONU. Então, quer dizer, as consequências já estão sendo sentidas, mas a população ainda, eu acho que ainda está vivendo num estado de choque, eu acho, né, com o golpe. Mas a população, acho que as pesquisas mostram que a população percebe hoje que houve um golpe. Sim. Né, e tem uma percentagem grande, a maior percentagem, que é a eleição do Lula. Sim. Né? Apesar de tudo que aconteceu, que é a eleição do Lula. Lula preso. Como é que o senhor vê essa situação, essa encalacrada que estamos aqui? Não, é encalacrada mesmo, é uma situação muito complicada e complexa, né? Porque, por um lado, você tem uma parcela grande da população que está realmente, que traz na memória, né, o que foram os governos do PT, digamos, né? Mas não quero identificar tanto como PT, mas, enfim, governos do PT, desde 2002. Né? Os avanços, né, sociais e econômicos, inclusive o próprio prestígio que o Brasil adquiriu no plano internacional, se tornou um país importante nas negociações, articulações internacionais, de política internacional. Né? Acho que a população tem na memória esses fatos. Por outro lado, o bombardeio da mídia é muito forte mesmo, no sentido de manipular a opinião pública e criar uma sensação de
enfim, de tentar identificar a crise que a gente vive hoje ao PT. Inclusive a recessão que foi criada, foi fabricada, né? A recessão foi fabricada e tenta dizer que isso é culpa de política econômica do passado. Sendo que eu era crítico da política econômica do PT, mas não foi aquela política que gerou essa crise que a gente está vivendo, crise econômica. Isso é uma crise fabricada exatamente para gerar desemprego, né? E, com isso, você fragilizar a organização dos trabalhadores e conseguir avançar na reforma trabalhista. Agora, eu acho que a situação se torna complicada ainda mais porque os setores que deram o golpe em 2016, 2015 e 2016, não conseguiram se consolidar no poder. Conseguiram consolidar o seu poder burocrático, digamos, né? Mas não tem legitimidade na sociedade. Não há uma consolidação política do golpe. Ele se consolida por meio do suborno que acontece no Congresso Nacional, né? E na cooptação dos setores importantes do judiciário, né? E a manipulação da opinião pública em grande parte. Mas não conseguiu se legitimar politicamente perante a sociedade nem perante o mundo. Então é uma situação muito complicada. Ao mesmo tempo que você tem o maior líder político brasileiro, né? O maior líder popular preso e com um prestígio enorme, quer dizer, nenhum... Crescente, parece. Crescente, inclusive crescente, quer dizer, é impressionante isso. Porque você tem uma pessoa que está presa, acusada, condenada, né? Supostamente por corrupção, mas esses dias mesmo, quer dizer, o Marco Aurélio Garcia, desculpe, Marco Aurélio de Mello, nossa, Marco Aurélio Garcia. Calma. Marco Aurélio, me perdoe, meu amigo, onde você estiver, me perdoe pela gafe aqui, mas ele falou que o Lula está preso ilegalmente, né? A prisão do Lula é inconstitucional. Quer dizer, eles conseguiram, por meio desse golpe, quer dizer, desmoralizar todas as instituições. É uma crise institucionais. O executivo, o legislativo, o judiciário. Até o judiciário, que antes era blindado, hoje já se desmoralizou perante a opinião pública. Então é uma situação muito complicada no Brasil, e essa percepção que há em grande parte da sociedade hoje, que o Lula seria a pessoa em condições de reconstruir um diálogo nacional que pudesse levar à superação da crise. Hoje não há, além do Lula, não há uma outra liderança que consiga fazer isso. Isso é muito perigoso, porque pode levar a um cancelamento das eleições. Você acha que existe essa possibilidade? Eu acho que existe, porque, como eu falei antes, né, a classe dominante no Brasil não tem compromisso com a democracia, nunca teve. Então vai chegar um momento em que, se ela perceber que o candidato dela, o candidato dos sonhos dela, não tiver condições de vencer a eleição e que um outro candidato que venha digamos que se inviabilize realmente a candidatura do Lula, um candidato apoiado por Lula e pelas esquerdas, tenha condições de vencer, eu não duvido que eles, talvez não cancelem a eleição, mas vem um outro golpe, um golpe com o parlamentarismo que eles estão querendo. Que aí sim seria um golpe judiciário, porque a Constituição não permite isso. Sim. Está lá na Constituição, o presidencialismo é uma cláusula pétrea. Já teve 2 plebiscitos e o presidencialismo venceu de lavada. De lavada. Mas eles podem estabelecer um presidencialismo, um parlamentarismo, que é uma forma de realmente você limitar o poder do presidente, limitar a vontade política da população. Né? Porque efetivamente os setores golpistas até agora não conseguiram um nome que possa ser o aglutinador das forças antes do golpe. Né? Eles estão espalhados, estão divididos, e os nomes que aparentemente seriam os mais representativos do golpismo, eles não têm nenhum apelo popular. Né? E tem uma outra coisa, né, que eu acho que é importante, às vezes a gente esquece. Qual foi o mote principal para o golpe?
foi a campanha contra a corrupção. E lá na época eu já falava, nos eventos que eu era convidado para falar, falando que esses caras não têm autoridade moral para falar em corrupção, porque são corruptos. Né? A corrupção aí é mais um mote que sempre foi usado pela direita no Brasil contra governos que tinham alguma relação com os trabalhadores. Desde Getúlio, Juscelino. Sim, né? sim. Juscelino foi alvo de campanhas ferozes, né? Um apartamento? Inclusive um apartamento lá no Leblon. Mais uma das semelhanças. Semelhança, exatamente. Depois ficou provado que não tinha nada. As acusações mesmo contra Getúlio eles eram... também. Getúlio também. Olha, eu tive acesso lá atrás, né? Estava tentando uma vez com um colega escrever um livro sobre o uso da corrupção nas campanhas eleitorais. Interessante. Eu fui olhar os IPMs, lembra que eram inquéritos policial militar, né, na época da ditadura, que a pessoa era investigada de forma sumária, né? Todas as investigações deles, em cima do Getúlio, do Juscelino, do Jango, não deram em nada porque não havia prova nenhuma de que eles tinham praticado esse tipo de corrupção, né? E a mesma coisa vai acontecer está acontecendo hoje, quer dizer, a condenação do Lula, condenação sem provas. São centenas de juristas falando isso, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Então, quer dizer, a liderança do golpe é corrupta, e isso a população hoje já sabe. Já sabe, quer dizer, Aécio Neves, Zé Serra, Luiz Nunes Ferreira, o Fernando Henrique, eles tentam blindá-lo, né, mas ele já está bastante respingado, né, por essas acusações de corrupção e provas que já existem. Então a população já sabe. E é difícil encontrar no meio deles alguém que possa se apresentar com uma ficha absolutamente limpa para ser candidato. Por isso, essa possibilidade de haver um golpe parlamentarista para cancelar as eleições. Exato. Qual seria o papel das Forças Armadas nesse momento? Tem um internauta aqui que está perguntando, né, a diferença de 64 para cá. O senhor falou um pouquinho antes disso, mas como as Forças Armadas acompanhariam ou fariam alguma intervenção nesse processo? Como é que tem essa intervenção em andamento no Rio, em que muita gente acha que pode ser o laboratório para uma coisa maior? Como é que o senhor vê essa ação dos militares nesse contexto de hoje? É difícil, né? Porque a gente não tem muita informação sobre o que ocorre dentro das Forças Armadas. Eu realmente não tenho assim, contatos, né? Mas tenho contatos com pessoas que mais ou menos têm contatos lá dentro. Quer dizer, há uma parte dos oficiais mais jovens, quer dizer, você olha que parece que o Bolsonaro tem apoio. Né? E um setor que seria favorável a uma intervenção militar. Outros setores, os oficiais que realmente comandam a tropa, tudo, as forças, eles estão muito, muito hesitantes. Tanto é que essa intervenção no Rio, por exemplo, não teve o apoio total, né, das Causa um desconforto dentro das tropas. Causou um desconforto muito grande. Você percebe que eles, inclusive o comandante não estava preparado para assumir aquilo. Né? Demoraram mais de um mês para apresentar um plano. E eles têm medo de realmente ser uma iniciativa que prejudique realmente a imagem das Forças Armadas. Agora, o que me surpreende no caso das Forças Armadas, é que ela sempre teve, em grande parte, um discurso, digamos, patriótico, né, nacionalista. Mesmo que seja aquele nacionalismo de direita. Que hoje você não vê esse discurso mais. E parece que as Forças Armadas abdicaram do seu papel de defesa do território nacional. E aceitam plenamente ser uma força auxiliar do poder americano.
Aí o senhor está se referindo a Embraer, Petrobras, base de Alcântara, quer dizer, todas as iniciativas desse governo golpista que estão destruindo a soberania brasileira. Exatamente, entrega, por exemplo, a permissão para a construção de uma base militar americana na Amazônia, né? Isso é algo que há algum tempo atrás seria impensável, as Forças Armadas aceitarem isso. A entrega de Alcântara também, porque as Forças Armadas tinham desde a época da ditadura, né, já antes, e também os governos que foram eleitos depois, mantiveram a política do Brasil realmente desenvolver tecnologia aeroespacial, né? E mesmo a tecnologia nuclear, que fosse para fins pacíficos, o submarino, por exemplo. A falta de reação a esse ataque foi uma coisa muito impressionante. Né? Foi, exatamente. Quer dizer, não houve, só se houve reação interna e isso não respingou para fora. Mas o fato, isso me surpreende muito. Né? Que não há uma reação interna das Forças Armadas chegar para o governo e falar: espera aí, vocês estão indo longe demais. Mas o fato é que esse governo golpista está reduzindo as Forças Armadas a um papel absolutamente secundário. Polícia. Né? Como se fosse uma força auxiliar das Forças Armadas americanas. É claro que o Brasil dificilmente teria condições de ter uma tecnologia militar e armas para se confrontar, para enfrentar o poderio americano. Mas essa não era a ideia. Você tem que ter pelo menos a noção da própria dignidade nacional, né? Você ter uma Forças Armadas em condições de defender os interesses do país, nem que seja politicamente falando. Mas isso parece que não está ocorrendo. Então é possível, eu acho que tudo é possível hoje. Eu não vejo as Forças Armadas com esse compromisso democrático que eles tanto falam. Até agora não houve intervenção porque a situação não escapou do controle, mas no momento que realmente chegar um momento, se houver uma convulsão social que não está descartado, acho que a crise econômica, a política econômica desse governo pode levar assim, uma convulsão social desorganizada, desorientada, tal, mas pode haver. Né? Aí eu acho que é possível as Forças Armadas uma intervenção militar. O senhor falou duas palavras aí que eu queria usar como própria, uma reação desorganizada, desorientada. Ou seja, do lado das forças populares, digamos, progressistas, democráticas, parece que também falta um polo aglutinador, que seria é o presidente Lula, mas parece que aqui fora isso ainda é muito frágil, não? Eu acho que diria o lado, eu chamaria mais democrático, popular, né? Porque não é só a esquerda, você tem setores de centro, setores da sociedade que não estão contentes com o que está acontecendo. Né? Mas realmente falta meios, né, caminhos de como articular essa reação. Eu acho que quando eu falei de reação convulsão social desorganizada, estou me referindo àquelas reações espontâneas, né, que surgem espontâneas, não existe espontaneismo total, né, mas vocês devem se lembrar, né, quem é mais jovem talvez não se lembre disso, a gente passou quase 20 anos, mais de 16 anos, né, sem aquelas convulsões do Nordeste, por exemplo, de saques a supermercados, que a população morrendo de fome, né, resultado da seca, né, das crises, que iam saqueando mercados em busca de comida. Isso não houve, deixou de existir no Brasil. Mesmo aqueles arrastões que houve também nos centros urbanos, né, maiores, também esses deixaram de existir. Mas é possível que voltem a ser. E eu acho que o perigo de uma reação desorganizada, mais espontânea, reação mesmo assim, eu diria reação mesmo, desespero, não é? Desespero da população, pode levar a ao Estado
perder o controle sobre a sociedade, né? A capacidade de controle que tem hoje, por meio das polícias militares e tal. E aí as Forças Armadas podem intervir. Eu acho que esse é o risco, mas eu acho que mostra também a fragilidade do lado democrático popular, capacidade, por exemplo, de realmente tentar, né, ou contribuir para que o povo entenda a situação, tenha uma compreensão mais clara do que está acontecendo, quem são realmente os inimigos, né, que estão promovendo esse desajuste, né, na sociedade brasileira e, portanto, capacidade de focar a reação no sentido daqueles alvos que fazem sentido. Porque você não tem hoje eu acho que nenhum partido está conseguindo fazer isso. Você tem lideranças, eu acho que tem algumas lideranças importantes nesse sentido. O Lula é uma delas, né? Talvez a mais importante. Você tem o Boulos, por exemplo, do MTST, do Movimento Sem Teto, que é uma liderança importante também, que tem clareza, que eu acho que pode contribuir para isso. Mas está muito difícil você conseguir formar uma frente que possa realmente desenvolver uma luta que eu acho que eu diria que é a mais importante, a luta política, porque eu acho que a gente está caminhando, né? Há um fortalecimento, talvez, de um caldo de cultura fascista no Brasil, que sempre existiu, que sempre estava lá escondido, mas essa direita perdeu a vergonha, né? Perdeu os escrúpulos, ou pelo menos decidiu não esconder mais seus escrúpulos, ou falta de escrúpulos, né? E está... Pronto, então acho que é o momento da gente ter realmente uma frente antifascista. Quer dizer, a questão extrapola muito o contexto eleitoral. Exatamente. Então, as forças políticas, às vezes, parecem dominadas por esse calendário. Claro que é importante, é essencial a eleição, mas tem uma coisa muito maior no pano de fundo dessa conjuntura. É que dá para entender. Antes do senhor responder, antes de você responder aí, não é para falar senhor, queria convidar aí a você que está acompanhando essa entrevista a ajudar a disseminar essas reflexões, esses pensamentos, essa sabedoria que a gente está vendo aqui, compartilhando e passando nas suas redes aí essa transmissão ao vivo, essa entrevista com esse combatente dos direitos humanos, Anivaldo Padilha. Agora, eu ia falar que estamos falando dos partidos, né? Lógico que qual a lógica que move os partidos, né? É a conquista do poder. Partido que não tem ambição ou aspirações a conquistar o poder não deveria nem existir. Isso é natural em todos os partidos. E o processo eleitoral é um meio importante para isso. Agora, eu acho que os partidos, todas as lideranças partidárias, democráticas, populares, teriam que ter esse discernimento de que é o momento de pensar que o que está em jogo não é simplesmente a possibilidade ou não do meu partido assumir o poder. Mas o que está em jogo é o processo democrático brasileiro. É o aprofundamento, a necessidade de aprofundar a democracia. Numa crise democrática, numa crise da democracia, a solução não é o autoritarismo, é mais democracia. Você só consegue superar as crises institucionais com mais democracia. E eu acho que é fundamental, para que a gente garanta esse processo democrático, que haja uma frente antifascista, de denunciar quem são essas lideranças fascistas. Não é só o Bolsonaro. Então, onde é que o senhor enxerga o fascismo? Onde é que está esse caldo de cultura fascista? Está expresso onde? Você pode mostrar para a gente onde é que o senhor identifica totalmente, isso? Mas eu acho que eu consigo identificar. Claro, o Bolsonaro é explícito, né? Mas você pega esses programas de TV policialescos, não vou dizer o nome porque aí eu posso ser processado, né? Para aqueles que todo mundo sabe. Para ser processado por aqueles que defendem a liberdade de expressão, né? A liberdade de imprensa. Não querem regulação nenhuma da mídia, né? Mas Mas também não querem a opinião contrária. Não querem a opinião contrária. Mas são gente, né, que transforma a miséria humana, a tragédia humana, em espetáculo como fonte de enriquecimento pessoal.
São esses que falam de corrupção, falam de segurança pública, né? Falam, tem um discurso anticorrupção, antibandidagem, entre aspas, né? Dissipam o medo, né? E realmente, com isso, eles espalham o medo na população. Eu já assisti, é difícil a gente assistir esse programa, né? Porque tem que ter estômago para isso. Mas às vezes eu assisto, você percebe que eles repetem a mesma notícia várias vezes, né? E dá a impressão para a população de que o crime é generalizado, a violência é generalizada. Raramente informam onde é. Exatamente. Parece que é uma não dá coisa informação onde é. Às vezes não tá tem data, não tem local. Não tem data nem local. Às vezes você consegue identificar, quem conhece o Brasil consegue identificar mais ou menos a região do país, né? Mas o estado ou a cidade nem sempre. Mas eu acho que realmente ali é uma forma de disseminar o fascismo, porque estão disseminando a intolerância, a vingança e não justiça. Para eles a justiça é sinônimo de vingança, tem que ser, né? O linchamento de pessoas, quer dizer, e tem setores daqueles da mídia, outros que se apresentam como democratas, mas você vê nas entrelinhas, se fizer uma análise, digamos, do discurso, você vê, eles promovem a homofobia, o racismo, o preconceito social. Acho que tudo isso são componentes do fascismo, que estão aí. Falta alguém que o Bolsonaro tenta articular esse discurso, né? Não está conseguindo totalmente. Porque eu acho que tudo indica que ele atingiu o teto, né? Mas é algo que é muito perigoso, que está aí presente na sociedade. É claro que você percebe reações em setores que poderiam ser mais vulneráveis, né, a esse tipo de discurso, mas você percebe reações, percebe que esse discurso fascista não está penetrando totalmente, mas é um risco muito grande que a gente tem que prever. Então, acho que acho que a gente teria que pensar e entender que a gente está vivendo uma situação excepcional que exige atitudes excepcionais da nossa parte também. E como articular essa frente? Aí eu não sei. Bom, mas... A pergunta de $1 milhão. De $1 milhão. Seria... A resposta de manhã. Resposta. Não, eu acho que a gente, no meu caso, como articular a frente? A gente está articulando, é uma maneira de combater, né, nessa frente. Né? Então, o senhor está articulando a Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito. Sim. É um grupo, uma articulação que começou quando do golpe, ou antes até do golpe. O senhor podia contar a história desse grupo, o que é, como surgiu, o que está fazendo hoje, enfim. Só queria dizer, antes de entrar especificamente nessa questão, quando eu falo de frente, eu acho que há várias frentes. Eu participo, por exemplo, da Frente Brasil Popular, a articulação da articulação nacional da frente, né? É uma forma de uma frente que está sendo organizada. A Frente Povo Sem Medo também, que é outra frente que está sendo organizada, no nível realmente popular, as duas frentes, né? Agora há outras, né, que eu participo também do que a gente chama Fórum 21, que reúne intelectuais, acadêmicos, uma articulação para pensar o Brasil e fazer propostas, fazer crítica, interpretar a conjuntura, tudo isso. Então, acho que são várias frentes, né, de vários setores que estão por aí sendo organizados, além de outros que eu não mencionei aqui. Agora, a Frente de Evangélicos, a ideia surgiu a partir lá em 2016, quando algumas lideranças evangélicas achou que era importante a gente se manifestar, por dois motivos. Primeiro, porque a gente sabe que a gente conhece esse campo evangélico no Brasil, sabe que é um campo heterogêneo, complicado, muito complexo, né? E que havia no Brasil até aquele momento, quer dizer, uma bancada evangélica com apoio midiático, querendo falar em nome da comunidade evangélica no Brasil. Coisa que não existe uma comunidade evangélica homogênea. A bancada da Bíblia não espera,
como é chamada, De jeito não nenhum. expressa. Não, de jeito nenhum. Não expressa. Expressa interesses particulares deles, né? Então havia necessidade de se fazer uma articulação para dizer claramente para a sociedade que esses deputados ou políticos evangélicos não representam o povo evangélico e nem falam em nome dele, nem tem autoridade, né? Autorização para falar e nem autoridade moral para falar em nome dos evangélicos. A gente organizou um evento, foi no Lago São Francisco, lá na Faculdade de Direito, e aqui em São Paulo, porque acho que foi fora de São Paulo também, né? Sim. E tinha mais ou menos cerca de 200 pessoas, que é algo que a gente convocou assim com uma semana de antecedência pela internet. Quando o senhor fala a gente, o senhor tem uma militância, uma atuação na Igreja Metodista há muitos anos, né? As outras pessoas participantes também são ativistas históricos, talvez. São muitos ativistas históricos, outros não tanto históricos, muitos jovens, né? Muita gente mais jovem. Mas a convocação foi feita por pastor Ariovaldo Ramos, por mim, e por uma companheira, Nilza Valéria, e com apoio de pastores e outras lideranças leigas de várias igrejas, muitas igrejas, né? Muitas delas, algumas pentecostais. E a gente achou que, depois daquele evento, houve uma adesão grande, pessoas participaram e a gente percebeu que havia possibilidade talvez da gente articular alguma coisa. Pensou, bom, articular uma frente de evangélicos. Aí a gente convocou um grupo menor para pensar, ajudar a pensar sobre a viabilidade dessa frente ou não. A gente chegou à conclusão que era viável. A gente sabendo, né, baseado em informações que a gente tem do que ocorre nesse mundo evangélico, a gente percebeu que havia muita gente no Brasil que estava descontente. Primeiro, que era contra o golpe, tinha compromisso com a democracia e descontente com a atuação dessas bancadas evangélicas no Congresso. Então a gente fez a proposta e as adesões começaram a chegar. Hoje ela cresceu muito rapidamente nessa frente. A gente está com quase cerca de 5.000 participantes, assim, aquelas pessoas que preencheram uma ficha, que querem receber informação, tudo, e que interagem em diversos grupos assim, do WhatsApp. E foram formados grupos em vários estados do Brasil, núcleos, né, da frente em vários estados. E a página no Facebook, ela tem a última vez que eu vi, tinha cerca de 9.000 seguidores, que é bastante também. A página se chama, para quem está... A página chama Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Exato, né? Tem também página dos vários núcleos. Tem página dos núcleos que eu vi ali, núcleo do Paraná, núcleo de Minas Gerais. Deve ter de Bahia, eu acho que tem de Bahia também. Tem vários, né? Que é o Rio de Janeiro. Ou seja, então conseguiu se articular em menos de 2 anos. Cresceu. E eu acho que a tendência é crescer, à medida que a gente tenha condições de alimentar, de dar um pouco mais de organicidade, né, à frente. Mas mostra que realmente, quer dizer, confirma tudo que a gente já sabia, né, que esse mundo evangélico ele é heterogêneo, que ninguém pode falar em nome dele, por isso que nós colocamos o nome de frente de evangélicos, e não evangélica, não é todos. A gente sabe que ali tem vários que tem muitas diferenças, né? Tem conservadores, tem progressistas, tem pessoas que não têm uma posição clara, assim, política, e tem muitos conservadores e reacionários, e tem alguns com tendência fascista também, que são apoiadores do Bolsonaro, são que praticam diariamente a intolerância religiosa, que são capazes de sair a apedrejar terreiros de candomblé ou de umbanda, né? Essa intolerância religiosa que é muito perigosa, né, na sociedade como a nossa, ou grupos que são absolutamente homofóbicos. Ao mesmo tempo, você tem pessoas que são extremamente solidárias, né? Agora, por que isso? Grande parte
maioria esmagadora, né, eu diria, da população evangélica no Brasil é pobre. E muitas igrejas estão lá nas favelas, nos lugares onde ninguém vai, onde o Estado não vai. O Estado não chega lá. Eu fico preocupado, às vezes, quando a falta de compreensão que setores de esquerda têm, ou em geral, a mídia tem, desse mundo evangélico, quando eu vejo pessoas falando que há relação entre as comunidades religiosas evangélicas e o crime organizado, o narcotráfico. É possível que haja em alguns lugares, porque a gente tem que entender que grande parte das favelas, das comunidades pobres, né, às vezes a única fonte de renda que pode ser, que, digamos que os jovens, por exemplo, têm acesso é o narcotráfico, é o tráfico de drogas. Então, quer dizer, olhar para isso e fazer a crítica com esse tom, eu acho uma atitude extremamente moralista. Acho que a gente tem que olhar a realidade e entender por que há jovens ou outros, né, que são evangélicos e que estão no narcotráfico. Ninguém pergunta por que um evangélico se torna banqueiro. Né? Aí vai. E qual a diferença? Como disse, eu acho que eu não me lembro quem falou, que fez a pergunta, Brecht, eu acho. Qual a diferença? O que é pior, né? Assaltar um banco ou criar um banco? Então, essas são coisas que a gente tem que pensar, né, para analisar esse campo religioso. Porque, às vezes, a igreja local ali, a gente pode até ter crítica nas formas de culto, tudo, né? Mas o fato é que é a única forma comunitária que as pessoas têm. Ir à igreja é importante, elas se sentem valorizadas, são parte de uma comunidade. Tem uma rede de solidariedade. Rede de solidariedade, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Quando minha esposa fez um trabalho voluntário no Presídio Feminino de São Paulo. E ali, quer dizer, a maior parte dos presos, no caso das mulheres, né, que ela fazia lá no Presídio Feminino, os presos estão lá, você vai no dia de visita, no presídio masculino, você vê aquela fila enorme de mulheres, com as sacolas, levando coisas. Sim. Vai no presídio feminino, você não encontra ninguém quase. Por quê? Os maridos estão presos também. E as crianças, os filhos ficam lá soltos, né? Então, para as mulheres, essas igrejas são o local, salvação, o local onde elas encontram um lugar para respirar, né? Alguém para ouvir, solidariedade para ouvir, espaço para falar. Isso é importante. Não podemos esquecer disso. Eu posso discordar, como eu discordo de muita coisa, mas a gente tem que entender. Se a gente não compreender isso, a gente jamais vai conseguir chegar aos setores pobres da sociedade brasileira, porque hoje a maioria dos pobres estão nessas igrejas. Tem um preconceito, né, grande em relação... Muito grande, muito grande. Aí é um preconceito que eu diria, né, por parte de setores da esquerda, é preconceito contra a religião em geral, não importa qual seja. Mas há um preconceito também muito velado, às vezes inconsciente, um preconceito social, porque são igrejas de pobres, preconceito racial, porque é igreja de negros. Então, a gente tem que superar esses preconceitos e tentar nos debruçar sobre esse assunto, pesquisar, estudar, debater, para ver se a gente não tiver a compreensão da importância da religião na cultura brasileira, a gente não vai avançar. Realmente não avança. E as pesquisas demonstram exatamente isso que o senhor está falando, que não há uma homogeneidade de pensamento. A gente antes estava conversando sobre a pesquisa eleitoral feita entre os participantes da Marcha por Jesus. Pesquisa de opinião, não foi só eleitoral. Pesquisa de opinião já. E a maioria apoiava Lula. Exato. Ali. A maioria dos setores apoiava Lula. Uma parte significativa não era, enfim, era a favor da descriminalização do aborto. Sim. Era a favor da droga do também. Casamento.
descriminalização da droga. Da droga, e a favor do casamento de gay, enfim. Quer dizer, não há, apesar de poder haver talvez um pensamento dominante, não há um pensamento único, né, nessa comunidade. Não há, eu diria até que não há, pelo menos a pesquisa indica, não há um pensamento dominante totalmente ali. Há uma diversidade muito grande. E você vê, e é interessante, né, que isso é uma característica de organizações religiosas em geral. As pessoas se reúnem não em função de suas preferências políticas, ideológicas, né, mas por outros motivos. Por exemplo, aquele dia lá, a Marcha para Jesus, né, é festa. É festa. Eu até brinco, aquilo ali é o carnaval do crente. É o carnaval de crente. O pessoal vai lá para dançar, para cantar, tudo. Então, não é... Mas a pesquisa foi muito importante, porque ela revela coisas que a gente... Ela confirma. Coisas que a gente que atua nessa área, a gente já sabia, mas ela traz números muito importantes. Por exemplo, me surpreendeu a porcentagem muito alta de pessoas que apoiam a união civil, o casamento civil, né? Entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, pessoas que não têm preconceito, não têm posições de homofobia, né? Mesmo aquelas pessoas, e também uma porcentagem alta de pessoas que apoiam o aborto. É claro que não é um apoio de liberação total do aborto, mas aceita e apoia o direito. É interessante, né, que na pesquisa fala que aceita o aborto no caso de risco para a vida da mulher, né? E também do feto, né? E também no caso de estupro, gravidez consequência do estupro. O que me chamou bastante atenção, que uma porcentagem alta também, não me lembro agora, 20 e tantos por cento, quase 30%, que dizia que não, a mulher é que tem que decidir. Ou seja, não fala só a favor ou contra o aborto, mas quem tem que decidir é a mulher. Que é olha, seja até a mais importante. Para mim foi o achado, né, mais importante dessa pesquisa. Porque mostra para uma pessoa chegar a essa conclusão, mostra que ela refletiu bastante. Porque a tendência, em geral, que se encontra na sociedade é repetir o senso comum, às vezes. Não, eu sou contra, sou a favor, mas sem discutir. Agora, isso não. A mulher é que tem que decidir, que é realmente a posição mais avançada. Eu considero a posição mais avançada. O senhor participou no golpe de 64, da reação ao golpe de 64, e houve um papel muito importante de várias confissões religiosas no combate à ditadura, na denúncia dos crimes da ditadura. A Igreja Católica, que começou até apoiando o golpe, depois acabou mudando, tendo uma posição, digamos, mais contrária, né? A própria teologia da libertação, acho que teve um papel importante aí. Os protestantes, né? Houve, talvez a missa do Herzog seja um símbolo dessa união de várias religiões contra o golpe. Essa frente de evangélicos, ela poderia ser o embrião de uma frente das outras religiões também no combate a esse golpe? Como é que o senhor vê essas outras confissões religiosas nesse momento? Outras confissões, você se refere à Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, apesar da posição, acho que bastante clara do Papa Francisco, não parece ter uma atitude mais refratária a esse golpe do que se esperava, do que ela teve, né, décadas atrás. As igrejas de matriz africana, as religiões. O próprio judaísmo. Eu não sei se pode ser um embrião, pode ser, talvez possa inspirar, mas são formas de organização diferentes, né? Por exemplo, essa frente de evangélicos eu diria mais fácil você organizar uma frente como essa no meio evangélico,
do que em outras expressões religiosas, porque nas igrejas evangélicas você não tem não são igrejas hierárquicas. Certo. Uhum. Você tem às vezes o poder muito grande do pastor, mas o poder dele é grande, mas ao mesmo tempo limitado. A pesquisa indica isso, né? Aquela pesquisa do dia da Marcha para Jesus, que a maioria falou que não segue a orientação do pastor na hora de voto. Na hora do voto, né? Então, porque não é hierarquia, o poder do pastor está mais por meio do carisma que ele tem, né? Não é uma hierarquia forte. No caso da Igreja Católica, é uma hierarquia muito rígida. Tanto é que é impressionante, você falou do Papa Francisco, né? É impressionante como a CNBB parece que se mostra ainda impermeável à influência do Papa, né? Isso. E aí parece que é um rompimento da hierarquia, porque então o Papa Francisco não está querendo usar o seu poder de monarca, né? No próprio Vaticano há uma reação forte contra ele. No caso do terço, né, para Lula, acho que deixou isso bem claro, né? Deixou a posição dele, né? Qual é? Claro, ele tem feito críticas, por exemplo, muito fortes ao sistema financeiro internacional, ao capitalismo, né? Acho que nunca um Papa fez críticas tão contundentes contra o capitalismo. Isso, quer dizer, os meios de comunicação no Brasil boicotam o Papa, né? E a nota que a CNBB publicou em maio, né, depois da Assembleia dos Bispos, uma nota assim, sem sal. Sem sal, exatamente, quase sem sal. Quase que parecida com o pronunciamento da CNBB em junho de 1964. Em 64, a CNBB demorou quase 2 meses, né, para se pronunciar em relação ao golpe. E ele mesmo, quer dizer, não, porque muitos lideranças católicas, primeiro, a Igreja Católica como um todo, quase, né, um grande parte dos bispos, teve um papel fundamental na criação do clima político, né, que possibilitou o golpe de 64. Isso. Marcha com Deus pela família. Exato, tudo isso. E dessa vez ela não teve uma participação tão ativa assim, mas você teve muitos bispos que apoiaram o golpe. O Dom Orami, lá do Rio, ele foi, logo depois que o Temer foi entronizado, né? Não foi eleito, eu ia dizer, foi entronizado lá, ele foi lá para rezar com o Temer. Então, quer dizer, você tem bispos que apoiam o golpe, e apoiam totalmente o golpe. Tem outros que não. Mas esse, como sempre, é sempre uma minoria. Por exemplo, lá na época de 64, grande parte dos bispos, quase todos eles apoiaram o golpe, inicialmente. Inclusive Dom Helder e Dom Paulo, né? Depois é que eles mudaram. Mas ali tinha uma retórica anticomunista, né? O mundo naquela época tinha aquela polarização, que eu acho que empurrou a igreja. Mas isso, a Igreja Católica, mas isso hoje é uma outra realidade. Outra realidade, mas é que a maioria esmagadora dos bispos de hoje, né, no Brasil, foram nomeados pelo João Paulo II. Certo. Então reflete aquele pensamento reacionário daquele Papa, né? E o Francisco não teve ainda condições de fazer essas mudanças. Mas naquela época, eu me lembro que eu conversando com um dos bispos, lá que ele passou por Genebra, né, em 70, acho que foi em 79, 71, logo que eu tinha chegado lá. Perguntei para ele se... Você tinha chegado lá, você estava trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas. Exatamente, né? Naquela época. Estava trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas. Ele passou por lá e eu perguntei para ele, quantos bispos mais ou menos tem no grupo de vocês? Ele falou assim, entre 300, acho que há 320 bispos na época, foram 20 e poucos. Agora, eram bispos com uma capacidade grande intelectual, né? Gente de peso, alguns bem pesados, né? Dom Ivo, por exemplo, né? Dom Ivo Lochain. E outros, mas gente que tinha a autoridade para falar, e os outros tinham uma grande parte deles medíocres, né? Bispos medíocres, que não sabiam para onde ir. Então esse grupo conseguiu liderar a CNBB naquele período.
Hoje, eu não saberia dizer, mas o fato é que a Igreja Católica no Brasil, a CNBB, está devendo uma atitude mais clara, né, em relação a isso. No meio evangélico, eu acho que essa frente é uma possibilidade, mas eu sei que a gente ela tem um potencial grande para crescer, essa pesquisa indica, né, que a gente tem por onde caminhar mais forte. Tem pastores participando, tem muitos pastores, das diversas denominações. Tem gente de tem várias denominações. A gente não conseguiu ainda fazer um levantamento. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso rápido, assim que a gente puder. Um levantamento, saber gente de quais igrejas. Fazer um mapa, saber exatamente quem é que está na frente, quem participa da frente, quem segue a frente, né, pelo Facebook, tudo. Agora, é importante saber que as pequenas igrejas, às vezes o pastor dessas igrejas tem mais condições de se apresentar do que outras igrejas. Igrejas são mais estruturadas, né, nacionalmente, que é o caso da metodista, presbiteriana, luterana, então, que elas são igrejas estruturadas nacionalmente, elas têm várias camadas, instâncias de poder delas, né? E tem uma cultura autoritária nessas igrejas, que é parte da sociedade, da cultura brasileira também, né? O autoritarismo está muito presente em várias instituições nossas, nem vou mencionar, mas vocês devem conhecer algumas, né? Sim. Que tem. Então, e outra coisa, algumas igrejas delas são de classe média. E se o pastor, por exemplo, se ele tem que estar sempre preso à comunidade. Diferentemente da Igreja Católica, se o padre tiver apoio do bispo, ele pode fazer o que quiser. O bispo tem a autoridade, né, para tomar as posições que ele quiser. Porque não há uma ligação direta dele com o Papa agora. Tem então, uma autonomia ali. Tem autonomia relativa, né? Agora, se o padre local não tiver o apoio do bispo, ele não pode fazer nada. Ele não pode sair da linha. O pastor pode, se ele tiver apoio da comunidade. Tem uma relação mais direta. Mais direta com o povo, né? Então é uma situação complexa, mas eu acho que, não diria que a frente seja, tem a possibilidade de ser uma frente mais ampla, assim, né? Porque, inclusive, tem temas que dividem. Por exemplo? Que a questão, por exemplo, de defesa de direitos sexuais, direitos reprodutivos. Então, mas na questão democrática, não seria um unificador de todos esses grupos? Poderia ser. Eu não sei se todos identificam esse risco que está sendo... Não, acho que não. Grande desafio nosso na frente é realmente contribuir para que as pessoas tenham uma compreensão melhor do que está acontecendo. Porque, você vê, a questão democrática, pode fazer uma analogia com a esquerda. A questão democrática, eu acho que une todos nós. Mas, no entanto, quando você vai formar uma frente, aí você vê, cada setor acha que o seu tema, essa fragmentação acontece nas igrejas também. O seu tema é principal. Né? Mas o rompimento da democracia, ele traz riscos para todos os setores, né? Inclusive para as igrejas. Né? Exatamente. Uma vez que se instaure o fascismo, é ali o pensamento único, claro, exatamente, que vai se impor na sociedade. Mesmo hoje, nas ações dos grupos, nessas ações isoladas dos grupos fascistas, se vê esse viés aí, da intolerância. A intolerância a qualquer... Não é intolerância a esse ou aquele, é intolerância a todos que não forem eles. Exatamente. Aí você vê esses grupos que saem por aí, quer dizer, que é típico do fascismo, né? Você invadir museus, né? Isso. Querer proibir exposições, peças de teatro, invadir teatros. E você vê isso na universidade, por exemplo, no caso lá do Ministério da Educação, querer proibir aquele curso sobre o golpe, né? Ou outros, chamado Escola Sem Partido, são todas iniciativas fascistas mesmo. E como você falou, quer dizer, está perdendo a vergonha. Está perdendo a vergonha.
Perderam a vergonha, porque até uns 5, 6 anos atrás eles tinham vergonha de se dizer de direita. Hoje não. Hoje alguns se identificam como direita. Né? Agora, essa questão a questão democrática, a questão da defesa da democracia, ela tem potencial também para romper mesmo estruturas bem organizadas. Você estava falando aí das denominações mais estruturadas. Eu lembro que durante a ditadura, mesmo em confissões super, né, hierarquizadas, houve grandes personalidades. Estou lembrando agora do pastor James Wright, por exemplo, que não sei se o senhor chegou a conviver com ele. Não, foi um grande amigo. A gente se conheceu lá. Minha relação com James Wright vem desde, eu acho, 1960, por aí, porque eu era também muito amigo do irmão dele, né, Paulo Wright, entre os desaparecidos. Isso. Então, o que... Não, sem dúvida, quando eu falo que as contradições da sociedade estão dentro das instituições, em todas elas, né, nas igrejas inclusive, mostra isso porque, por exemplo, a igreja presbiteriana, que é a igreja do James Wright, ela foi uma das mais reacionárias, foi quem apoiou o golpe, né? É proprietária do Mackenzie, da Universidade Mackenzie. Ela se antecipou ao golpe. Em 62, ela fechou o seminário teológico, expulsou os alunos, acusando eles de comunista, tudo isso. Né? E, antes do golpe, a gente fala, ela foi precursora do golpe. Mas, no entanto, quer dizer, elas têm estruturas hierarquizadas, né? Mas nas igrejas protestantes a hierarquia não tem grande poder. Ela tem o poder de se tomar decisão, por exemplo, expulsou alunos, expulsou pastores, tudo. Mas a pessoa não perde digamos, ela pode continuar circulando nas igrejas. Diferente da igreja católica, por exemplo, o Leonardo Boff foi... Quando um padre é excluído da igreja, ele está excluído da igreja. Ele está excluído da igreja. Nas outras igrejas protestantes, não, você pode ser... Eu nunca me excluíram, mas houve tentativas. Né? Mas eu nunca deixei de ter uma relação com o povo da igreja. O James Wright também não. Ele foi um grupo enorme, né, que tinha sido excluído autoritariamente naquele momento lá, fundou uma outra denominação chamada Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E eles continuaram com as relações com as pessoas, né? E realmente isso tem, essas situações permitem, às vezes, você perceber as rachaduras que há, porque nenhuma estrutura pode ser, ela consegue ser totalmente monolítica, né? A não ser que seja realmente uma situação total do fascismo que você consiga estabelecer domínio absoluto sobre tudo. Pela força. Né? Pela força. Mas mesmo assim, ainda, chega um momento que ele cai, né? Desmorona. Né? Como aconteceu com o nazismo, com o fascismo, governos fascistas na Europa. E mesmo as ditaduras na América Latina. Mas acho que é um desafio para nós aí realmente como a gente avança nisso. Eu acho que essa pesquisa, eu sempre volto à questão da pesquisa, ela aponta várias possibilidades para a gente avançar. E serve também, digamos, para o campo democrático popular ter uma melhor compreensão desse campo. E deixar de lado os preconceitos e começar a ter uma relação mais produtiva, digamos, né, com esses setores. O senhor falou a gente conversou aqui sobre o Lula, a defesa de Lula. A frente tem atuado, ou participantes da frente de evangélicos têm atuado nessas campanhas de solidariedade a Lula, pela libertação de Lula, pelo direito do povo votar em Lula? Tem, porque implica na defesa da democracia, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Inclusive, hoje, o pastor Ariovaldo Ramos,
que é o principal porta-voz nosso, né, nesse momento, ele está lá em Curitiba hoje para visitar o Lula. Então, agora, à frente, eu tenho certeza que tem pessoas na frente que talvez tenham dúvida em relação ao Lula. Né? É possível que tenha. Que seria normal, um grupo tão diverso. Né? É possível, mas até agora não vi nenhuma reação ao contrário. Mas tem atuado, sim. Inclusive a defesa, realmente, a denúncia do golpe, por exemplo, uma relação com Genebra, né, que a frente teve lá, há 2 semanas atrás, em Genebra, numa reunião com pessoas lá em Genebra, pessoas evangélicas, que convidaram a frente para ir lá falar sobre o Brasil. Então ela começa a ter também uma possibilidade de uma atuação mais internacional, mas o foco principal é aqui mesmo, né, junto às igrejas aqui no Brasil. Porque a frente tem 2 focos, eu diria. Um é o de mostrar para a sociedade que a bancada da Bíblia não fala em nome dos evangélicos. Né? E então mostrar para a sociedade que existem grupos de evangélicos que estão na luta pela democracia. E o outro foco é interno às igrejas, criar condições de ter um espaço, as pessoas que têm compromisso democrático possam, um espaço no qual elas possam se articular e se expressar, possam discutir, possam se expressar. Porque às vezes elas não têm condições de fazer isso dentro das suas comunidades. Em São Paulo a gente tem feito reuniões, encontros periódicos aqui em São Paulo, né, com esse objetivo. Quem se interessar por participar disso, o que pode fazer? Quando você fala periódicos, eles são regulares, quer dizer, a cada semana, a cada 15 dias, quem quiser pode ir num determinado lugar? Pela página. Pela página é melhor, porque... Vamos repetir a página, então, qual é? Então, a página chama Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Só colocar isso já encontra naquela partezinha de pesquisa das redes sociais, já encontra essa página aí, que é a página nacional, né? E tem outras páginas vinculadas dos núcleos regionais. Né? É por ali, porque a gente não conseguiu ainda estruturar uma programação regular da frente. Mas vocês têm já, por exemplo, hoje o pastor Ariovaldo está levando a solidariedade da frente, a solidariedade desse grupo para o Lula. Vocês têm alguma outra programação já definida? Não, ainda não. Nada, né? Não, a gente está... como eu falei, quer dizer, é uma frente que ela é composta absolutamente por pessoas voluntárias. Né? Nós não temos recursos financeiros nenhum, não temos fonte direta de renda, de recursos. E até agora ela foi crescendo muito rápido e a gente não teve condições de acompanhar esse crescimento. Né? Mas a gente um desafio que a gente tem, eu diria desafio imediato agora, é a gente realmente sentar, discutir as melhores formas de organização e estabelecer uma estratégia mais clara de ação. Que até agora a gente não teve condições de estabelecer uma estratégia que possa estabelecer, digamos, estratégia de curto, médio e longo prazo. Isso a gente está chegando no momento de fazer isso agora. Que foi bom a gente não ter feito isso desde o começo, porque eu sempre falo, né, vou fazer uma analogia com o discurso ecológico, né? Eu prefiro que as coisas cresçam organicamente, sem adubos químicos, né? Sem adubos químicos. Sem Monsanto. Exatamente, sem Monsanto. E sem sementes transgênicas, né? Então, a frente foi crescendo assim, quase que, não vou dizer espontaneamente, mas praticamente assim, né? Então, acho que a gente já está num ponto eu diria, de maturidade inicial que permite agora a gente dar um salto de qualidade.
Pois se a gente tivesse estabelecido lá atrás um modelo de organização, talvez não desse certo. A gente ia ter que enquadrar a realidade naquele modelo. Sim. Então, quando melhor a gente está numa situação em que a gente agora, com base nessa realidade, e na experiência, a gente consiga criar um modelo mais apropriado. Eu lhe perguntar uma coisa. A gente teve um entrevistado aqui no Tutameia que estava falando do fenômeno dos neopentecostais e dizendo que, identificando como esse movimento, aliás, houve uma revolução religiosa no Brasil nos últimos 30 anos. Né? E até se puder comentar isso, acho que seria bom. Mas ele estava dizendo que os neopentecostais, e aí ele fez uma comparação, mas não uma ligação, entre os neopentecostais e o crime organizado como dois grupos que têm são os dois únicos grupos, que hoje têm uma visão, um projeto de conquista do poder, no sentido de que programam seus fiéis, seus seguidores a tomar posições dentro da estrutura do Estado, enfim, tem uma ideia de conquista de poder. Esse raciocínio faz sentido? E como é que foi essa, que eu chamei de revolução religiosa, mas houve uma mudança religiosa enorme no Brasil, né? Não, primeiro, em relação a esse fenômeno, eu acho que é o fenômeno cultural brasileiro mais importante nos últimos, 100 anos, não saberia dizer, mas uma tremenda mudança. Isso a gente já falava lá nos anos 70, 80, A gente observava a mudança do perfil da religiosidade no Brasil. Essa é uma mudança incrível. E a gente tem que compreender esse fenômeno. Porque, olha, na minha época de jovem, por exemplo, lá nos anos 60, os protestantes, que eles colocavam nesse meio, que inclusive os pentecostais, representavam mais ou menos 5% da população. 5%. Hoje, parece que a soma de todos, de acordo com o IBGE, chega a 25%, uma coisa assim, né, da população. A Igreja Católica, naquela época, daqueles que se diziam católicos nominais, né, era 90%, hoje está abaixo de 70%, bem abaixo de 70%. E se você pensar naqueles que realmente são praticantes, que vão à igreja, quer dizer, alguns católicos me dizem que chega a 15%. Né? Então, é uma mudança radical. Muito rápida. Muito rápida. Né? Eu acho que agora o fenômeno neopentecostal, quer dizer, primeiro a gente fala o fenômeno pentecostal, que realmente ele tinha muito a ver em grande parte com a cultura brasileira. Cultura brasileira. Porque as igrejas protestantes que vieram para o Brasil no século XIX, você tem dois tipos, né? Aquelas que são de imigração, são principalmente luteranos, que vieram da Alemanha lá no século XIX. Então, igrejas de imigração. O pessoal veio e trouxe a religião. Né? E esse povo ficou muito tempo quase que isolado lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, concentrado naquela região, e sem muito contato, diálogo com a cultura brasileira, a sociedade brasileira. Depois você tem outro tipo, que são os que vieram resultado do trabalho missionário americano. São metodista, presbiteriana, batista e outros. Né? E elas vieram para o Brasil e criaram aqui, eu diria, enclaves culturais americanos. Mas na época, quando vieram, trouxeram inovações, quer dizer, posições progressistas, por exemplo, havia uma compreensão melhor da República, né? Do sistema republicano, ainda era a época do Império. Promoveram hoje qualquer pessoa que estuda educação no Brasil reconhece que elas promoveram uma revolução na educação montar escolas. Montar escolas e com metodologias inovadoras, né, mais democráticas, classes, por exemplo, mistas. Né? É mesmo. Classes mistas, que era uma coisa que não havia no Brasil. Né? Bem lembrado. Nem lembra. A gente não lembra que houve um período no Brasil que eu peguei no meu curso primário, né?
Ainda era classes separadas, escola pública era classe separada, meninos e meninas totalmente separadas. As igrejas protestantes não, já eram, as escolas protestantes já eram mistas. E várias outras coisas, principalmente em termos pedagógicos, né, deram uma contribuição grande. Mas, mesmo assim, se tornaram, do ponto de vista cultural, um enclave, porque não conseguiram dialogar com a cultura brasileira. A música, por exemplo, né, são músicas de alta qualidade, né, mas não hinos importados. Hinologia importada. Os pentecostais, de repente, romperam com isso. Né? Romperam com isso e começaram a usar instrumentos da música popular, ritmos populares, tudo. Mais ligados à cultura brasileira. Popular. Popular, né? E agora, os neopentecostais foram além. Os neopentecostais são as igrejas que surgiram nos anos 70, principalmente, né? Foram além porque você pega a Igreja Universal do Reino de Deus, ela introduz algumas coisas que são importantes perceber. Ao mesmo tempo que ela combate as religiões de matriz africana, ela incorporou elementos das religiões. Por exemplo? Por exemplo, você pegar um protestante tradicional, ele não vai aceitar a existência digamos, de espíritos maus, né, ou bons. Não vai aceitar as existências nossa, não fugiu a palavra agora, desculpe. Entidades? De entidades, exatamente, entidades. E agora a Igreja Universal ela aceita, porque no momento que, quer dizer, ela aceita para expulsar, para demonizar. Precisa criar um inimigo. Cria um inimigo. Então ela é como se você, nas igrejas protestantes, aparecer alguém na igreja lá com, pelo menos era assim, alguém que tem uma situação de transe, por exemplo, ninguém entendia aquilo como uma possessão demoníaca, ou possessão, digamos. É sempre, quer dizer, um problema psicológico, tal, alguma coisa assim. É resolvido com terapia, conversa e tal. Na Universal, não. Se é uma pessoa que entra em transe, ela é imediatamente acusada, está com um orixá, algum orixá. É uma forma de demonizar. Então, ela incorpora os elementos de Umbanda e Candomblé para demonizá-los e expulsá-los. E, ao mesmo tempo, ela tem as sessões. O Universal tem a sessão de descarrego. Está lá na TV, as sessões de descarrego, de exorcismo, né? Que é uma coisa mais... Descarrego, por exemplo, é uma coisa mais típica de Umbanda, né? São versões do passe, né? Exatamente, assim. Então, ela na verdade, ela está fazendo o que o cristianismo fez a partir do século III, IV. Exorcismo, essas coisas? Não, de você tenta você destrói o que na época chamavam as religiões pagãs e construir em cima daquelas religiões construía, por exemplo, você pega a maior parte das catedrais, grandes catedrais da Europa foram construídas em cima das fundações de templos pagãos. E o cristianismo absorveu elementos das religiões pagãs, como o dia de Natal, por exemplo, várias, né, desse tipo, coisas desse tipo. E a Universal tem feito isso. Agora, ela introduz também algo que é importante entender, que aí a gente pode estabelecer relação com o momento que a gente vive todo, que é o que chama teologia da prosperidade, que é um rompimento total com a teologia protestante. Como assim? A teologia da prosperidade é o quê? Você... digamos, a teologia protestante, que chama teologia da graça, a graça de Deus ela é gratuita. Deus não exige nada de você. Né? Você não tem que fazer sacrifício, não tem que fazer nada para obter a graça. A graça é uma dádiva, absolutamente gratuita.
Teologia da prosperidade, não. Você faz um negócio com Deus. Um negócio. Mas é isso mesmo, é um negócio com Deus. Que você promete alguma coisa, você entrega alguma coisa e em troca você recebe. Então você vê os cultos deles, você vai, terça-feira é dia de tal coisa, quarta disso, daquilo, cada dia para um tema. Mas o fio condutor que une todos eles, você vai e faz uma entrega, um sacrifício, seja em dinheiro, você dá teu carro, você compra, você vende algum imóvel e dá, porque Deus vai te retribuir em dobro. E fazer negócio com Deus. Então, quer dizer, essa teologia da prosperidade e a Igreja Universal é uma igreja que provavelmente ela só poderia ter surgido e crescido num contexto de domínio, de predominância do neoliberalismo. É interessante isso. Como o nosso entrevistado que a Nora citou também coloca, né? Quem? O Márcio Posch. Márcio. Assim. Coloca que ela é uma igreja que se adaptou, ou que melhor entendeu as contradições que o neoliberalismo gera e como utilizá-las. Né? Não, porque é importante a gente entender isso. A religião não surge do nada. Né? Ela surge da mesma forma que o protestantismo, a reforma protestante, ela não surgiu do nada, ela só podia ter dado certo naquele momento. Sim. Houve várias tentativas de reforma antes, né, e não aconteceram, porque naquele momento o feudalismo estava já caminhando para o seu declínio total e a burguesia estava em ascensão. Por isso que era possível uma classe... uma reforma religiosa que significava, por um lado, um resgate das raízes cristãs, bíblicas, e ao mesmo tempo que reafirmando a importância do ser humano, a importância do indivíduo, a liberdade de consciência, porque até aquele momento, quer dizer, a Idade Média, o ser humano não valia nada. Na verdade, o centro não havia um antropocentrismo, né? A reforma só foi possível de crescer e prosperar porque já havia condições materiais objetivas, né? Para que crescesse. É o caso, eu acho que a Igreja Universal representa isso. É interessante esse... Eu acho que, claro, é uma coisa meio simplista que eu estou dizendo, né? Que é muito mais complexa que isso, que merece muito mais pesquisa. Mas a gente tem que entender isso, porque também é um momento que o capitalismo ele deixou de necessitar legitimidade religiosa, legitimação religiosa. Como é que é isso? O capitalismo deixou de... Hoje, antes, todo o sistema econômico ele precisava de uma legitimação religiosa. Apoio das igrejas. O capitalismo hoje não precisa, porque ele em si já se tornou uma religião. O capitalismo já se tornou uma religião. Se tornou uma religião. Dinheiro. É o Deus dinheiro, na verdade, é o Deus mercado. É o Deus mercado. Se você prestar atenção, assim, né, você percebe que ele é um Deus onisciente, não admite um pensamento que seja divergente, porque ele sabe tudo, né? Ele é o dono da verdade ali, é onipresente. Hoje ele permeia todos os níveis de relações humanas. Todos. Presente no mundo inteiro, em todas as partes, e em todos os níveis de relações humanas. Você não tem... é difícil escapar do mercado. E onipotente. Tem o poder muita gente fala, por que a Dilma não resistiu? Eu falo, porque o mercado é tão potente que ele tem condições de derreter qualquer país em qualquer momento. Principalmente nesse estágio assim, do capital financeiro, né? Ele é onipotente. E ele vende uma utopia que ele não consegue entregar, mas por isso mesmo, né? Que eu acho que um fenômeno que a gente não consegue desvendar
Por quê? Que o neoliberalismo é um fracasso em todo mundo. Pede para o neoliberal te apresentar, dar um exemplo de sucesso dele, de resolver os problemas da humanidade, como ele promete. Né? É um fracasso total, mas, no entanto, ele consegue conquistar os corações e mentes das pessoas. O libertarianismo ali, né? Nas suas A ideia libertária. Supostamente libertária. Libertária, porque é o individualismo seu extremo, né? Muita gente às vezes confunde quando fala, por exemplo, nos Estados Unidos tem um movimento libertário, muita gente acha que é progressista. Não é o contrário, é bem reacionário, porque é o individualismo extremo. Negando o Estado. Negando o Estado, negando qualquer tipo de regulação, né? Então, mas ele consegue isso. Ele consegue por quê? Porque ele trabalha no nível do plano simbólico, eu acho. Consegue manipular as pessoas. Promete coisas, né? E as pessoas, por exemplo, quando você... E pelo consumo. Quando as pessoas compram alguma coisa, não estão comprando aquele objeto. E a questão do valor de uso... Exatamente, fetiche da mercadoria. Exatamente, é o fetiche da mercadoria. Quer dizer, o valor de uso, não existe ali. É o status, né? Você vê por que uma pessoa paga... Vou pegar um exemplo aqui, as sandálias havaianas. Quando eu era criança, sandálias havaianas era sandália de pobre. É de pobre. E tinha as alpargatas rodas, que é da mesma empresa, né? Que também era sapato de pobre. Hoje, quer dizer, por que alguém paga 200, 300 reais por uma sandália havaiana? Pelo status, né? Está comprando status. Você vai, as pessoas não vão à igreja mais. A igreja é muito raro, né? As pessoas vão socialmente, mas elas não deixam de ir ao shopping center. Você chega no shopping center, você percebe a arquitetura dos shopping centers, parece catedrais. Você entra neles assim, você tem todos os elementos que te envolvem, né? Eu acho que isso a gente tem que pesquisar mais isso, porque e as igrejas não pentecostais, principalmente a Igreja Universal, ela trabalha muito isso, né? A questão dessa troca com Deus, esse negócio com Deus que você faz, barganha, né? E ela tem, eu acho que das igrejas todas, é a que mais tem um projeto de poder. Porque, inclusive, o Edir Macedo tem um livro, que eu acho que o título é esse, Projeto de Poder. E é interessante, lá atrás, eu me lembro que eu tive uma discussão grande com um líder católico, um cara muito legal, um velho amigo meu, um padre, pesquisador. Ele estava conversando sobre isso, eu falei, a impressão que isso faz uns 30 anos atrás. A impressão que eu tenho é que a Igreja Universal está tentando desenvolver uma estratégia que é muito semelhante à estratégia da Igreja Católica no passado. Que é de você conquistar o poder do Estado. Porque a Igreja Católica sempre teve lá atrás, né? E depois ela foi perdendo isso. Mas, ou seja, dela ter um poder tão forte que ela tenha condições de desempenhar um papel preponderante em relação ao Estado. Porque as outras, antigamente, quer dizer, os protestantes não faziam isso. Protestantes, quem entrava na política era por vocação política mesmo, individual. Não entrava na política para defender interesses corporativos. Hoje não, a Universal está lá para defender seus interesses corporativos, a Assembleia de Deus também, principalmente essas duas. Agora, eu não sei se, talvez a pessoa que você está dizendo, é o Márcio que falou? Eu soube que ele fez um estudo, escreveu alguma coisa, eu quero, até eu tive outro dia lá na fundação, ia pedir o texto, acabei esquecendo, porque eu quero ler esse trabalho deles lá. Porque, como eu falei antes, né, eu acho que nas comunidades realmente pobres do Brasil,
quem está mais presente ali são as igrejas e narcotráfico. Né? Agora, é possível que, não sei se num futuro bem distante, espero que seja muito distante, que realmente é possível que haja realmente talvez até um conflito entre esses dois poderes, mas eu tenho minhas dúvidas, porque as igrejas, por exemplo, a Igreja Universal, ela não tem tanto interesse em abrir igrejas pequenas em comunidades muito pobres. As igrejas que estão em comunidades pobres são igrejas... Assembleia de Deus, tem mais esse perfil? Tem, mas só que a Assembleia de Deus ela não é administrada da mesma forma. Né? Certo. A Universal, ela não é ela funciona como uma empresa. Profissional. É profissional, é uma empresa e o Edir Macedo é um bispo, mas ele é o CEO da igreja. Ele toma as decisões, é um poder bem centralizado. As outras igrejas não. A Assembleia de Deus, por exemplo, ela tem uma convenção, né? Articulação sim, mas não, os pastores são muito independentes. Agora, na Universal não. Você abre uma igreja ali, o pastor começa, ele tem prazo para produzir. Ele tem metas. Se ele não cumprir aquela meta, ele fecha a igreja. E a meta é financeira, não é de almas. Não é de almas, não. Você está falando aqui dessas várias denominações e tal, me passou pela cabeça aqui que não tem a ver exatamente com religião, mas a gente está ouvindo cada vez mais falar novamente em maçonaria no Brasil. Que maçonaria que teve uma presença muito importante lá no século XIX, depois no início do século XX, depois parece que ficou hibernando e agora está muito presente nesse contexto. Por quê? Por que a maçonaria tem, aliás, num outro público, né? Não no público pobre, mas falando mais da elite? Olha, explicação para isso? Eu não sei, porque eu conheço muito pouco sobre a maçonaria. Eu tenho amigos maçons, que, aliás, outro dia mesmo estava comentando que eu preciso, faz tempo que eu não encontro com eles, porque eu estou curioso, eu queria saber. Porque o que a gente ouve eu ouço boatos, né? Não sei se são boatos ou não, mas fala que o Alckmin é maçom e que muitos dos PSDB estão na maçonaria. Mas muito no judiciário também? No judiciário, sim, eles sempre foram muito presentes, né, no judiciário, entre advogados em geral. E coincidência, os meus amigos maçons são todos advogados. Agora, eu realmente não sei o papel deles, que papel eles estão desempenhando hoje. Porque eles sempre foram muito quietos, né? Os maçons sempre foram muito quietos, discretos. Hoje aparecem até em manifestações, né? Agora estão publicando anúncio em jornal. Antigamente eles não se identificavam publicamente. Hoje já se identificam, já faz algum tempo. Esses meus amigos, por exemplo, um deles, por exemplo, eu sempre desconfiei. É um amigo assim de 40 anos, né, ou mais. Desde lá dos anos 60, sempre desconfiava que ele era maçom. E demorou, acho que uns 30 anos para ele realmente confirmar. Eu cheguei para ele assim na lata. Porque a gente estava assistindo num encontro, né, que a gente teve numa reunião, e estava vendo um programa de TV lá no intervalo, e eu vi algumas coisas que pareciam símbolos maçons. Né? Eu falei, aquilo ali são símbolos maçons, né? Eu fiz a pergunta para ele exatamente para provocar, né? Aí ele confirmou. Eu falei, você é maçom? Ele falou, sou. Porque já estavam mais abertos, por exemplo, as lojas maçônicas já estavam mais públicas, né? Eu sei que mudaram, tem inclusive mulheres agora. Pois é. Eles incluíram as mulheres. Então, eu não sei, eu realmente não saberia dizer que papel estão desempenhando hoje. Agora, o senhor falou há pouco do Deus mercado e de toda a força do capitalismo financeiro. Isso deixa o senhor pessimista para a gente sair dessa encrenca que a gente está hoje?
Tem Não. como a reação, a gente conversou aqui sobre esses movimentos de reação, mas como é que é o espaço daí para os democratas e para fazer frente a esse turbilhão aí? Olha, não sou pessimista. Aliás, nunca fui uma pessoa pessimista. Mas também não sou aquele otimista, eu chamo otimista alienado, né? Porque às vezes você pode ficar no otimismo assim, vazio, né? Não, eu acho que eu tenho procuro ter, né, o máximo possível, uma compreensão dialética da história, sabendo que as nossas derrotas nunca são permanentes, as vitórias também não. É uma luta permanente que a gente tem, né? Então, ao mesmo tempo que eu vejo, quer dizer, esse avanço todo do neoliberalismo, o domínio total, quase que absoluto do neoliberalismo, aparentemente absoluto, mas não é. Ele realmente tem pés de barro. Tem pés de barro. Eu acho que está gerando as próprias contradições, né, dele, vão gerar uma crise que ele não vai ter como se sustentar. Agora, quando isso vai acontecer, eu não sei. Mas eu não tenho dúvida. No caso, eu acho que a gente se torna pessimista quando a gente quer a solução de curto prazo. A gente sabe, quando a gente pensa só no curto prazo. Eu procuro pensar mais no longo prazo, sem esquecer que a gente está vivendo hoje, aqui no momento, né, que a gente está. Mas sabendo que toda e qualquer situação de opressão como a gente está vivendo, sempre surgem os movimentos de resistência. E às vezes eles surgem da maneira mais inusitada. Eu acho que a história tem isso, nos prega essas peças de vez em quando, né? Que às vezes a gente não percebe o que está acontecendo. Às vezes a gente acha que tem um controle, esse conhecimento total da realidade, mas a gente não tem. De repente acontece uma coisa que gera as condições de mudança, né? Então não sou lógico que eu não estou feliz com a situação que a gente vive. Estou muito preocupado, fico extremamente pesaroso, né, com o que acontece. Eu moro aqui eu moro na região central, em frente à Folha de São Paulo, quase em frente à Folha de São Paulo, ali, 2 quarteirões da chamada Cracolândia, né? Moro na Barão de Limeira. E nos últimos 2 anos é visível o crescimento, o aumento daquela população que vivia ali nas ruas. Então, quer dizer, é difícil você precisa ser uma pessoa muito insensível, né, para não se sentir, não ser tocado por essa situação. Eu vi outro dia o prefeito, o Dória, o Covas, né? O avô dele ainda está se remoendo e se remexendo na sepultura. Lá no Paissandu, com os caminhões de água para jogar água na população que está lá, nas vítimas daquele incêndio. Quer dizer, você precisa ser de uma insensibilidade muito grande para praticar esse tipo de coisa. Então, quer dizer, o mal, por pior que ele seja, ele não predomina. Não predomina. Você vê o caso do Trump, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, até hoje que há uma reação, a sociedade americana tem reagido, uma parte importante, né, reagido contra as políticas do Trump. De repente, aparecem as notícias, né, da repressão em cima dos migrantes que estavam tentando atravessar, que foram presos, e separa as crianças dos pais. Até gente que eu sei que é totalmente insensível em relação a essas coisas se sentiu chocada lá. E aqui também, né? Menos o governo brasileiro, né? Parece que não reagiu à altura, né? O Trump é um fantasma, né? Ele é o Trump, o Temer. O Temer não reage, ele não é impressionante, é totalmente subserviente. Totalmente subserviente, né? E agora eu não sou otimista, não, porque olha, eu penso, eu passei. Não é pessimista. Não sou pessimista. Não sou pessimista, sou otimista. Eu brinco, eu estou
me transformando assim num especialista em golpe de Estado, né? Especialista não, mas contando as diversas formas de golpe. Eu tinha 14 anos quando Getúlio se suicidou. Meu pai era getulista. Você lembra desse momento? Lembro, perfeito, mas lembro assim, com uma clareza como se estivesse acontecendo hoje. Eu me lembro que eu estava... Chega a notícia às 2h da tarde, o repórter essa, entre edição extraordinária. Sessão extraordinária, dizendo Getúlio suicidou. Eu virei para minha mãe e falei, eu vou sair. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou para o centro. Eu morava lá na periferia, Vila Medeiros, lá no Zona Norte. Vim para o centro de São Paulo para ajudar a quebrar, empastelar o Estadão e os diários associados. Revolta, espontânea, assim, o povo foi para a rua e acabou aquilo, né? Então, foi o primeiro golpe que eu percebi, se bem que era bem... A política sempre discutiu muito na minha casa, né? Me lembro da queda do Getúlio, eu tinha 4 anos, 5 anos, né, de idade, mas não me lembro dessa discussão toda lá em casa. Meu pai era getulista, ele tinha participado da Revolução de 30, de 32, tudo. Então eu me lembro dessa discussão. Então está lá na minha memória, muito remota, mas em termos de sentimento foi o de Getúlio, né? Depois eu me lembro das tentativas de impedir a posse do Juscelino, né, o contragolpe que o Lott deu. Depois as 2 tentativas de golpe, Jacareacanga e Aragarças, né, da aeronáutica contra o Juscelino. Depois a tentativa de impedir a posse do Jango em 61. Ali eu já era um militante, já fui para a rua, já lutando, tudo. Né? Rede da legalidade. Exatamente, a rede da legalidade. Né? Eu tinha me afiliado à PSB naquela época. E depois o golpe, em 64. Me exilei no Chile, consegui sair antes do golpe, porque estava... Para gente, os brasileiros estavam lá, a gente sabia que o golpe era uma questão de tempo, né? Muitos chilenos não acreditavam nisso, não. Diziam que as Forças Armadas chilenas eram profissionais. Eu perguntei para um amigo, mas qual a profissão das Forças Armadas, né? Mas é isso, agora vivendo este novo, né, golpe. Então, por exemplo, se eu todos os anteriores foram derrotados, acabaram derrotados. Exatamente. Né? Se eu tivesse que ser pessimista, eu teria sido profundamente pessimista em 64. Porque em 64 a gente estava naquela euforia, né, das reformas de base, ascensão popular, quer dizer, o povo nas ruas o tempo todo, né, manifestações, e as coisas brotando no Brasil, naquele período riquíssimo da cultura brasileira. Cinema novo, CPC, música, né, o teatro, nasce um teatro verdadeiramente brasileiro, até o futebol, né, que ganhou bonito, né? Tudo aquilo que era um momento de uma grande euforia e a gente achava que estava realmente construindo um novo país. Aí veio o golpe, aquilo ali teria sido suficiente para acabar com o otimismo de qualquer pessoa, eu acho. No entanto, acho que houve resistência, a gente não caiu na depressão. Ao contrário. Mesmo com prisão, tortura, tudo isso. Né? Para ser pessimista, eu teria me entregue logo no primeiro dia de prisão. Primeiro momento que eu levei a primeira porrada. Foi em 1970, né? Fevereiro de 70. No DOI-CODE. Né? Então, eu continuo otimista, assim, eu acho que a gente vai encontrar formas de resistência. E a gente pode não vencer hoje, amanhã ou depois, mas a gente vai vencer, vai superar isso aí, sem dúvida. Não tenho dúvida, não. E depois, também, né, na minha época de exílio, eu tive contato com as forças de resistência da África, né, os movimentos de libertação. Vietnã, vivi a guerra do Vietnã, ver como um país como aquele conseguiu derrotar a maior potência do mundo. Né? Estive em Cuba várias vezes, ver aquele povo naquelas condições de bloqueio e tudo isso, e superando as dificuldades.
Nesse sentido, eu não sou otimista em relação, assim, aquele otimista romântico, né, em relação ao ser humano. Eu acho que o ser humano ele é muito contraditório, ele pode ser de uma perversão inominável e, ao mesmo tempo, capaz de ações heróicas, né? Eu acho que eu prefiro olhar mais para essa capacidade heróica de resistir, de lutar, do que pensar naqueles que, diria, aqueles que eu penso mais, sinceramente, penso naqueles que resistiram, nos meus companheiros que morreram, né? E que resistiram, a resistência na prisão, que foi a prisão uma frente de luta para a gente. E sinto pena daqueles que mudaram de rumo. Sinto muita pena, né? Quando eu vejo alguns que estão aí, que mudaram totalmente de rumo, que são traidores da sua própria, digamos, consciência, da sua própria história. Então, eu não tenho atitude romântica, como eu disse, né, em relação à humanidade, não. Não acho que o ser humano nasce bonzinho e vai ficando ruim. Ele nasce bonzinho e ruim ao mesmo tempo, e o lado que ele vai escolher depende de várias circunstâncias, né, que aconteçam. Mas eu sempre espero que eu sempre esteja do lado que escolheu certo, apesar de ser derrotado. É isso aí. Muito bem. Então, a gente conversou aqui com Anivaldo Padilha, defensor dos direitos humanos, combatente da democracia, que nos trouxe aqui uma aula de história, uma aula de coerência, né? E um depoimento sobre o Brasil do passado, o Brasil do presente, o Brasil que vivemos, a política, a religião, toda essa nossa conversa, todo esse depoimento vai estar disponível no nosso canal de vídeo, né, para você ver, rever, discutir com os amigos, que é no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia com letras maiúsculas. E ancorado no nosso site, né, o Tutameia, que você conhece, tutameia.jor.br. Alguma coisa que você queira falar? O que você gostaria de dizer assim nos finalmente? Não, é só agradecer a atenção de vocês e o privilégio de estar aqui com vocês. Nada que é o privilégio nosso aqui. Reconhecer que as palavras suas, né, são muito generosas, viu? Mas não tem nada a acrescentar, acho que até falei demais, mas eu agradeço bastante o privilégio de estar aqui com vocês. Que bom. Né? Mas o Anivaldo falava também de resistência, de luta, e a gente encerra então essa sessão de Tutameia com a nossa fechamento tradicional. É uma arte, uma poesia, um contrapoema do poeta Augusto de Campos, que exprime com a sua obra a sua visão de mundo. Já está na tela ali. Vou colocar aqui a tela. Já está colocando na tela. É o contrapoema de Augusto de Campos, contrapoema Lula Livre.